Estamos de volta, 10 horas e 49 minutinhos. Lembrando, você que ligou a TV agora, nós estamos ao vivo, tá? Aqui pela TV Mato Grosso, canal 27, e à tarde tem reprise às 2 horas, de 2 às 3. Então, um programa na íntegra pra você à tarde, aqui todas as tardes, tá bom? E hoje, como é segunda-feira, tem aquele quadro que você já conhece, você que assiste sempre o programa, sabe que na segunda-feira a gente fala sobre educação. E a gente traz sempre aqui a Roberta Pimentel, roda a vinhetinha, que hoje o assunto, sabe o que é, gente? Aquelas crianças agitadas. Você que tem um filho super agitado e pretende acalmá-lo, eu acho que temos a solução. Pode rodar a vinheta. Olá, você que nos assiste mais uma vez. Hoje é com uma satisfação maior que abordo o tema das crianças agitadas. Semana passada eu iniciei esse assunto e quando saí daqui, que fui responder e-mails e ligar os Facebooks e o blog, fiquei admirada em ver o interesse das pessoas pelo tema das crianças agitadas, perguntando principalmente qual é a diferença entre uma criança agitada e uma criança que tem o transtorno de atenção com hiperatividade. Então, assim, mães de vários estados, gente daqui. Então, isso demonstra, como eu falei aquele dia, o tanto que esse tema é importante pela característica atual da nossa sociedade, né? Temos muita tecnologia, as crianças pensam muito rápido, eles têm acesso a um tipo de jogo hoje em dia que dá uma acelerada na parte motora, é tudo muito rapidinho, as coisas que eles têm interesse. Então, eu queria começar explicando essa diferença, já que eu recebi tantas perguntas, que gostoso poder trocar com quem tem assistido esse quadro, com quem tem entrado no blog Aprendizagem Humana. Então, é muito gostoso saber qual que é o interesse de vocês e o que eu posso aprofundar aqui para o benefício de quem nos assiste. Então, o transtorno de atenção com a hiperatividade, acho que a dica principal é assim, não existe essa desatenção em um ambiente só. Então, vamos supor que essa desatenção seja mais em casa. Você percebe uma criança que só corre em casa, que não te obedece, que está agitada visualmente, motoramente, o tempo todo, parece que nada sacia seu filho ou sua filha. Mas na escola, raramente te chamam. Uma criança agitada, mas não chega a dar trabalho, não chega a tirar notas muito baixas, vai mediano a 8, 7, 8, consegue levar o processo escolar. Os professores não te chamam para relatar isso como um fator que está atrapalhando o processo de aprendizagem. Então, isso já é um grande sinal de que não se trata de um transtorno de atenção e hiperatividade. O transtorno de atenção e hiperatividade prejudica a criança em todos os seus ambientes, tá? Então, assim, eu acho que não existe, eu já ouvi isso de vários palestrantes, de médicos, de outras psicopedagogas colegas que a gente troca muito sobre isso. Então, assim, guarda esse recado. Para você desconfiar e buscar ajuda, é se a sua criança é prejudicada por conta da atenção em tudo. Na escola estão sempre te chamando, ele não consegue notas boas porque ele não se concentra, ele não consegue ler os livros. Em casa ele é extremamente agitado, na natação ele é extremamente agitado. Você vai na psicopedagoga, a psicopedagoga começa a suar quando você sai da sessão, enfim, é o tempo todo, né? Agora, existe uma diferença. Muitas mães relatam assim para a escola e para nós na clínica. Ué, mas estranho, a escola tem queixa, aqui em casa realmente mas consegue jogar videogame mais de 40 minutos. Não vamos confundir uma coisa com outra. Criança que tem o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade conseguem muitas vezes ficar 40 minutos, mais de 1 hora jogando. E você fica mesmo em dúvida, mas como é que consegue ficar ali concentrado jogando? São atenções diferentes. Uma coisa é atenção difusa, aquela que exige elaboração de pensamento, ler uma pergunta da escola, responder, esquecer os amigos e fazer o que a professora está pedindo, copiar do quadro, a gente chama de atenção difusa. A atenção concentrada é a do videogame, mesmo que ele tenha essa hiperatividade, ali não está exigindo que ele dê respostas, que ele faça uma interação mental complexa. É uma parte motora. Você vê que eles estão ali, e vira o carrinho, e vira, ou então joga, né? Hoje tem esses jogos que você interage fisicamente com a tela. Então, não confunda uma coisa com outra, que isso não sirva de respaldo para você pensar que porque joga não tem, então, um transtorno, tá? Então, acho que ficam esses 2 recadinhos, a questão do jogo que não pode confundir e a questão de que hiperativo. Geralmente, é desde bebê, vai ser o bebê que não dorme muito, é o bebê que é agitado
desde os primeiros meses, e na educação infantil você já ouve queixas, então esse sim encaixa nos casos do transtorno de atenção com hiperatividade e é em todo lugar. Tá bom? E na semana passada, isso surgiu, essa dúvida veio à tona, porque na semana passada nós conversamos sobre a geração atual de crianças mais agitadas. E eu apresentei algumas coisas aqui, o quadro é rapidinho, eu saí daqui morrendo de vontade de falar mais algumas coisas, tendo em vista os comentários que eu recebi. Então, por exemplo, os DVDzinhos que eu trouxe semana passada, os 4, despertaram bastante atenção. E eu esqueci de falar algo fundamental, por isso hoje eu resolvi aprofundar o tema. Semana passada eu coloquei que são que são DVDs que ajudam os pais a ensinar as crianças a sentarem e assistir um filme por um tempo, porque eles são divididos em pequenos episódios, não é como o Backyardigans, que o filme inteiro, eles nem percebem que tem episódios diferentes, vai vindo um, vai vindo outro, ou tantos outros filmes que são um pouco mais longos. Esse aqui tem essa vantagem de ser 10 minutos, já vem outro, 15 minutos no máximo, vem outro. Então, para você começar a incentivar a sua criança a ter essa paciência de sentar e assistir, é um instrumento bacana, mas muito, muito além disso, eu trouxe na semana passada e não consegui falar, são os temas que esses filminhos proporcionam para vocês trabalharem com os filhos. Então aqui tem, por exemplo, esse aqui do Meteor, os meninos adoram, porque é sobre carros. Então, um carro despede da mãe que faz uma viagem para a Lua e porque a mãe viajou, ele se sente um pouco com as emoções diferentes e passa a transferir isso para os amigos, briga mais com os amigos. Isso assim, num episódio de 10 minutos. Então, dá para assistir junto com a sua criança. Não precisa, na hora, falar que vai sentar e que vai conversar. Não, a gente dá de presente para eles, assiste junto. Sabe aquela discussão de o tempo de qualidade para investir com os filhos, de sentar 15 minutinhos no final do dia? Não precisa fazer um bate-papo no mesmo dia. A gente pode fazer no dia seguinte, mas o que mais me chamou a atenção nesses DVDs e que eu indico no blog, nos textos, por onde eu passo, nas escolas e com os pais, a qualidade dos temas. Aqui fala sobre a importância do banho, os carrinhos que não tomam banho, que vão ficando enferrujados. Então, assim, são DVDs mais infantis. Depois de 8, 9 anos, não desperta muito interesse. Então, é para crianças aí no máximo, dependendo do seu filho, até 8 anos. Esse do Timothy é uma graça, envolve o ambiente escolar, como conviver bem com os amigos da escola, como aceitar a ideia do amigo. Então, eu já recebi a seguinte pergunta: Roberta, eu não aguento mais falar sobre respeito com os amigos. Estou sempre sendo chamada na escola porque agride, porque fala palavrão e etc. Então, com um tipo de filme desse, você consegue fazer uma coisa a mais do que você já está fazendo. Você vem conversando, vem pontuando e está vendo que não está surgindo o efeito que você precisa. Invista em filmes que tratam do assunto. Invista em livros onde os personagens fazem aquilo que você está precisando trabalhar com seu filho. Clinicamente, a gente tem um segredinho que a gente fala que vale ouro, que é pedir para as crianças se colocarem no lugar dos personagens. Então, a gente assiste, eles nem sabem que a gente tem uma intenção por trás, mas depois a gente pergunta assim: e se você fosse esse personagem? Aí eu fiquei me imaginando aqui, se fosse eu faria algumas coisas, já eu te conto. Mas me conta primeiro, se fosse você faria aquilo que ele fez? Você faria diferente? Você investe em aprofundar o tema, que é aquilo que você sabe lá por trás que você está tentando trabalhar. Então fica aí essa dica. Aqui em Cuiabá tem na Livraria Janina, mas eu já descobri também que tem pelo YouTube alguns episódios. Vai ter foto no blog, vocês podem olhar para procurar. Semana passada estavam 4 aqui, então são esses temas e outros. Esses daqui, eu lembrei da Lô, que semana passada, com os jogos que estavam aqui, eu até emprestei um para a Gisele, que ela usou um pouquinho. Mas o da Lô, como o menininho dela só tem 1 ano, eu lembrei e falei assim: acho que nada do que eu trouxe aqui era muito propício para ele, que só tem 1 aninho. Esses daqui, eu falo que eu jamais esquecerei quanto foram meus amigos para criar o meu filhinho, que já está com 3 anos. Hoje eu percebo ele com uma capacidade de concentração bacana. Esses dias eu tive até que trazê-lo aqui para o programa e ele ficou quietinho no cantinho, que eu acho que é
Claro, fruto do meu trabalho, desses estudos, que fazem com que a gente tenha algumas malícias a mais aí de quem talvez não tenha estudado a pedagogia, a psicopedagogia. Acho que mães dessa área acabam sendo beneficiadas de alguma maneira. Então, eu investi em filminhos desse tipo e vou hoje emprestar para a Lô para ela me devolver só depois das férias. São imagens sem história, não tem uma história. Bebê de 1, 2 anos, ele não consegue se envolver tanto, claro que sempre há exceções, mas ele é assim, é uma tinta que cai no meio de uma água, uma cor que chama atenção, 1000 bolas e de repente aparece um patinho no meio das bolas. Então são cenas extremamente coloridas e objetos do dia a dia da criança. Então é assim, é bola, é cachorro, é gato, é copo, é garfo. Eu lembro que o que eu fazia no final do dia, eu deitava no colchãozinho junto com meu filho e cada coisinha que aparecia eu falava, olha a bola azul, olha o garfo, eu ia contando para ele. Então ele via que eu estava prestando atenção e ele prestava atenção também. Depois, eu morria de rir, meu marido também. Pegava o garfinho e ele falava, filme. Os objetos que ele ia vendo, ele lembrava que era do filme. Gente, isso neuronalmente falando, cria até mais ramificações no cérebro das crianças. Quanto mais estímulo, imagina essa riqueza aqui de repertório. Eles vão aprender inúmeras coisinhas que nem sempre a gente tem fácil no dia a dia. Então, Lô, tomara que você aproveite, ano que vem você conta se serviu ou não. Bom, e eu trouxe semana passada, já estou quase terminando aqui, umas bolinhas pequenininhas que tinham um furo para brincar de pôr bolinha de gude em cima e fazer fileirinhas, essa questão de amenizar a agitação das crianças. Então eu estou assistindo uma novela e estou brincando aqui de encaixar bolinha, pedindo para ele montar um quadrado de bolinhas. Agora, nem todo mundo tem, me perguntaram isso no blog, que material poderia substituir, porque realmente era um tipo de bolinha, uma coisa que é mais clinicamente que a gente tem. Então olha aqui que eu trouxe para vocês, que simplicidade. Uma tampinha de refrigerante com guardanapo. Então, o que eu vou brincar? Eu vou dar um guardanapo para o filho, e para os pequenos, viu, Lô? Não ficar em cima, senão eles comem, né? Mas eu vou ensinar o quê? A rasgar, amassar e vou enchendo as tampinhas. Também é o mesmo estímulo, sentar e fazer coisas manuais, não tá correndo, não tá gritando, não tá agitado. Então, ensina as crianças que existe diversão também com os pais, sem ser por agitação, tá? Dá para fazer com várias tampinhas, enfim, da maneira como vocês se sentirem à vontade para fazer. Agora, esse guardanapo vale ouro. Vamos falar agora, para encerrar esse tema, indo para o final, o felizardo do guardanapo e o kit passeio e o kit viagem. Gente, guardanapo tem tudo quanto é restaurante. Eu vejo várias situações super complicadas nos restaurantes. Às vezes o pai e a mãe fazem maior da boa vontade de sair com esses filhos, sentar na mesa de um restaurante e em menos de 10 minutos estão loucos para ir embora porque virou um caos. As crianças não têm o que fazer na mesa do restaurante, não são todos os restaurantes que têm espaço kids ou que têm giz de cera. Então, assim, isso aqui eu usei bastante também, por isso que eu acho que eu me sinto à vontade de contar. Essa mesma coisa de ficar amassando e encher o copinho, eu fazia no restaurante. Então, eu ficava com meu filho na cadeirinha do lado, dava um para ele e ele ia jogando no copinho. Mais tarde, ele conseguia rasgar e fazer a bolinha e eu conseguia ter uma noite ou com amigos ou com meu marido, conseguia uma boa vivência ali na mesa do restaurante. Mas é claro que nem todas as crianças vão se interessar pelo guardanapo, vão ter paciência de ficar fazendo bolinha com guardanapo. Mas invistam, vale a pena que está trabalhando uma coordenação motora fina aqui super legal. Não despertou o interesse nesse sentido? Kit passeio, kit viagem. Agora que é final do ano, então, acho essencial falar disso. Gente, não sai do meu carro kit passeio. Kit passeio leva no restaurante, para casa dos amigos e agora no carro, para quem for viajar de carro ou no avião. Sem brincadeira, as minhas amigas sabem disso. Eu não saio sem isso daqui. Olha só, em qualquer livraria vocês vão achar aqueles envelopinhos que vendem etiquetas, tem umas redondas maiores e essas bolinhas. O meu pequeno eu comecei com a bolinha grande, agora ele já brinca com essas bolinhas pequenininhas. Isso aqui você encontra assim, 3, 4 reais numa livraria. E eu vou brincando no restaurante ou em casa, eu tiro, dou no dedinho dele e ele cola na folhinha, cola no guardanapo do restaurante, enfim.
leva uma resminha de sulfite, aí agora o meu pequenininho de 3 anos já está conseguindo tirar sozinho, e a hora que se assusta, passou 20 minutos ele ali entretido com bolinhas, eu brinco às vezes de montar um formato de sol com as bolinhas, então assim, isso aqui me ajuda, quem sabe pode ajudar vocês também. Isso aqui a gente encontra em tudo quanto é lugar, eu escolhi agora que nós vamos viajar de carro essa semana. Do pica-pau, que ele começou a prestar atenção agora, que vem desenho, essas coisas que vocês encontram no modelo, no supermercado, em livraria. De pintar, de colar. Então, e outros adesivos que chamam mais a atenção deles, que também a gente encontra fácil em vários lugares. Recortar, brincar o que é a figura, o que dá para fazer com a figura. Eu costumo brincar o seguinte, vou fazendo uma reflexão final com vocês. Pai e mãe, que não tem kit passeio, e claro que a gente tem que adaptar esse kit conforme a idade, né? Uma criança de 10 anos não vai se interessar por isso daqui, mas ele se interessa por um livro, então eu vou levar o livro que ele gosta para ele ler no restaurante ou para ele ler na viagem. Eu vou levar um aparato tecnológico que possa ajudar, vou levar um jogo que puxa conversa, que eu mostrei na semana passada, enfim, coisas que possam te ajudar para que a viagem ou para que os passeios não fiquem estressantes. Uma hora para, daqui meia hora brinca de coisa oral. Tudo isso aqui, gente, é muito rico, não só para entreter e não perder o passeio, que a viagem não fique desgastante. Isso aqui proporciona vínculo emocional saudável entre os pais. Né? Porque qualquer um se estressa, se não tem nada para fazer, esquecer o kit, vai fazer o quê? Horas e horas de viagem, ou uma hora e meia no restaurante, ou na casa de os amigos. E estressa mesmo o relacionamento. Então a mãe começa a brigar, o filho começa a reclamar e você perde a oportunidade de curtir um momento com o seu filho. Então não se esqueçam de kit passeio, não se esqueçam dessas atividades motoras, massinha é uma outra coisa ótima, até para os mais velhos um pouco, porque daí você brinca do que ele é capaz de transformar. E tantos outros joguinhos que existem, que a gente usava antigamente, dominó, essas coisas todas que nós já falamos semana passada. Bom, espero com isso ter contribuído de alguma maneira com vocês. E com certeza amanhã no blog Aprendizagem Humana tem um artigo aprofundando isso daqui no www.robertapimentel.com.br e que vocês consigam colocar essas práticas, essas dicas em prática, mas não do meu jeito e não como está aqui, mas da maneira que vocês conseguem fazer. Então eu agradeço mais uma vez e estaremos juntos em breve. Obrigada.